Boa noite, queridos. Graça e paz. Dia 9 de agosto, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Graças a Deus já retornamos às atividades da nossa igreja, lógico, com todas as restrições, de forma parcial, mas estamos aqui trazendo a mensagem para você que Deus colocou no meu coração nessa noite. Vai falar pais e filhos, né? O dia que comemoramos o Dia dos Pais, vamos falar de relacionamentos entre pais e filhos. Queridos, o texto está lá em 2 Crônicas 33, 2, 12 e 13, depois 21, 22 e 34, 2 a 5. Né? E fala assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas 33, 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui ele está falando de Manassés, tá? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Agora eu vou para o 12 e 13. Fala assim a palavra do Senhor. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante Deus de seus pais. E fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Agora, 21 e 22. Tinha Amon, filho de Manassés, 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, no início, né? Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. E agora eu vou para o 34, de 2 a 5, fala assim, né? Agora já falando de Josias, tá? Filho de Amon. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí vem o versículo 3, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens e de esculturas de fundição. E derrubaram perante ele os altares a Balaíns, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques e as imagens das esculturas e de fundição quebrou e reduziu ao pó. E aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou Judá e a Jerusalém. Queridos, nós estamos vendo aqui 3 gerações de reis, né? Manassés, Amon e Josias. Manassés, um rei mau, que depois, né, de ir para o cativeiro, tem um encontro real com Deus, tem uma segunda chance e retorna e faz o que é bom. Aí, quem assume é seu filho Amon, após o fim do seu reinado, e Amon faz tudo de ruim, como Manassés tinha feito no início. Posteriormente, vem quem? Josias, filho de Amon, que, diferente de seu pai, faz tudo de bom, né? Inclusive, fala, né, a menção que fala aqui, como se ele fosse filho de Davi. Aqui, quando ele está fazendo a menção a filho de Davi, ele está falando da linhagem de Davi, tá? Porque na realidade ele é filho de Amon, tá? Então nós temos 3 reis aqui, que um foi ruim e depois é como se tivesse se convertido, né? Ele teve um encontro com Deus, tá? E ficou bom, passou a fazer as coisas boas. Amon, mesmo com o exemplo do pai, usou o que ele tinha de mal, né, e fez as coisas mais. E Josias, com o exemplo mal, fez o que era bom. Tá? Então nós podemos tirar aqui algumas lições, porque nós costumamos falar, filho de peixe, peixinho é. E nós vemos que nessas situações aqui foram completamente diferentes do cotidiano normal. Né? Então, o que eu destaco para você nessa noite, para que cada um de nós possamos aprender? O exemplo é fundamental, mas não é tudo. Ou seja, Manassés mudou, né? Ou seja, foi fazer as coisas boas, mas seu filho não o seguiu. Tá? Importante. Josias foi bom, diferente do seu pai. Ele seguiu, sim, a linhagem de Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. O que eu quero dizer com isso? Nós, como pais, devemos dar exemplo. Mas os filhos
né, eles vão ter a opção, a escolha e vão fazer o que eles querem. Que é justamente o segundo ponto que eu gostaria de falar para você. Os filhos têm o livre-arbítrio. Eles têm o livre-arbítrio. Meus queridos, Amon teve o exemplo de mudança, mas não seguiu o exemplo. Ele quis continuar fazendo as coisas erradas. Josias foi a mudança. Ele tinha um exemplo de coisa ruim, mas ele quis fazer a coisa boa. Ou seja, nós temos a opção. Nós podemos escolher fazer o melhor. E é justamente o outro ponto que eu gostaria de destacar para você. O melhor exemplo a seguir é o exemplo do Senhor, é seguir os passos do Senhor. E aqui, Josias fez o que era melhor, seguiu os passos do Senhor. Né? Obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor nós agirmos conforme Deus quer do que fazermos diferente. Porque nós vemos que o povo de Deus tem altos e baixos o tempo todo. Se você olhar para o Antigo Testamento, Crônicas, então, vai mostrar aí os altos e baixos o tempo todo do povo de Deus. Mas, quando o povo de Deus se volta para o Senhor, as coisas mudam. Como aconteceu com o próprio Manassés. As coisas mudaram a partir do momento que ele se voltou para o Senhor. Então, que nós, pais, estejamos dando bom exemplo, estejamos voltados para o Senhor. Mas os filhos devem seguir os bons exemplos dos pais. O que não for bom, deixa de lado. Retém só o que é bom. Então, meus queridos, é fundamental o exemplo, mas não é tudo. O livre-arbítrio não pode ser esquecido. E o melhor exemplo que nós devemos seguir é o exemplo do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.